Oi, gente, o tema de hoje é bem legal, eu espero ajudar bastante gente com ele. Mas antes, eu vou dar uma dica também bacana para vocês, tá? Do canal Bernardo Langlotti, é um amigo meu. Ele tá lançando esse canal de humor e variedades, é bem divertido, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui, tá? Fica a dica. Bom, mas nós vamos falar de relacionamentos kármicos. Caramba, né? Bom, eu tenho recebido assim bastantes e-mails de pessoas que estão às vezes dentro de um relacionamento. Quando a gente fala relacionamento kármico, a gente pensa muito num relacionamento afetivo, né? Mas tem muito a ver também com relação de pais e filhos, irmãos, pode acontecer. Mas eu tenho recebido muito relatos de pessoas que estão dentro de um relacionamento complicado, difícil, e são pessoas que estão procurando evoluir, né, crescer, e aí ficam numa dúvida. Será que o meu relacionamento é kármico e eu abrindo, eu terminando, eu não vou conseguir resgatar aquilo que eu vim resgatar aqui? Bom, gente, primeiro vamos começar tentando explicar o que seria um relacionamento kármico, né? Ao longo das nossas diversas existências, das nossas diversas reencarnações, a gente vai se relacionando com um monte de gente, a gente vai criando laços, vínculos, laços de amizade, laços de raiva, né, laços de amor, relacionamento. Então, às vezes acontece de você ter um tipo de relacionamento com alguém lá no passado e que ocorre o desencarne de um dos dois e aquilo não ficou bem resolvido, né? Geralmente são assim situações onde houve briga, mal entendidos, né? E aquilo pesa às vezes nos dois lados ou num lado só. Então o que pode acontecer? Às vezes, a maioria das vezes, quando tem um que é mais massacrado no relacionamento, ele tem um pouquinho mais de visão, então ele quer se reconciliar com aquele espírito que ele teve uma inimizade no passado, que algo não ficou esclarecido lá atrás. Então esse espírito reencarna e procura esse outro espírito de alguma forma para que possam, numa reencarnação, tentar resolver aquilo que ficou lá para trás. Né? E quando acontece isso, às vezes o outro espírito não perdoou totalmente. Então ficam duas pessoas convivendo, uma querendo sempre que o outro perdoe, porque sente culpa, sente às vezes remorso do que fez lá no passado, e o outro que, mesmo que inconsciente, mesmo não, a maioria das vezes é inconsciente, a pessoa não sabe, ela não consegue lembrar nessa encarnação o que aconteceu lá atrás, mas ela traz na essência dela aquela mágoa que ficou daquela pessoa. Então se reencontram, às vezes, geralmente isso é um reencontro quando a gente falando de relacionamento afetivo, tá? Uma das características é assim, ocorre uma grande paixão, porque é uma atração muito forte entre os dois, porque como ficou aquele assunto mal resolvido lá no passado, eles têm uma coisa em comum, então isso os atrai. Né? Então há essa paixão avassaladora e aí depois no decorrer do relacionamento aquilo vai virando uma guerra, uma batalha, um campo de batalha, né? Onde um às vezes carrega uma culpa muito grande e tenta resgatar, tenta consertar aquele mal que fez no passado, e o outro se sente profundamente magoado, às vezes é um espírito que não está pronto para perdoar e aí fica perturbando, nessa encarnação, fica martirizando aquele que cometeu algum erro no passado. Isso é bem comum acontecer. Tá? Geralmente, assim, espíritos que estão um pouquinho mais, com um grau de visão maior, um pouquinho mais de lucidez, tenta restaurar o mal que causou lá atrás. Então, aí procura, acaba encontrando essa pessoa e às vezes passa uma vida inteira tentando consertar o que aconteceu lá, mas o outro não está preparado para o perdão. Então, gente, a gente tem que observar muito, porque não adianta você ficar batendo ali, malhando em ferro frio. Se o outro não está preparado para perdoar, você vai passar anos ao lado daquela pessoa, você vai perder a sua encarnação,
porque acaba que isso baixa a sua vibração, tira as suas forças, né? E você fica ali teimando, teimando, e aquela pessoa não adianta, que ela não está pronta para perdoar. Então isso acontece muito. E a gente tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Tá? Esses são alguns dos relacionamentos kármicos. Pode acontecer também entre pais e filhos. Né? Às vezes os espíritos passaram por uma situação complicada lá atrás, e aí aquele espírito é atraído para aquele corpo, para aquele casal ali, né, para que a situação seja consertada. A gente atrai tudo aquilo que a gente é, que a gente está vibrando igual. Então, se existe uma situação lá atrás que magoou, que feriu, seja o agressor ou a pessoa que foi agredida, ficou aquela, né, aquela mácula ali na essência das partes. Então, isso vai fazer com que se aproxime. A força de atração ali daquela circunstância, daquilo que eles passaram juntos, vai fazer com que eles se reaproximem numa outra encarnação. Né? E às vezes acontece, assim, quando vem como filho, às vezes aquele espírito se aproxima para se vingar. Às vezes ele fica tão magoado, tão ofendido, tão agredido com o que aconteceu lá atrás, que ele se aproxima, há uma compatibilidade com os pais, né? Ele se aproxima e ele encarna dentro daquela família um instinto de vingança. Isso pode acontecer. E às vezes acontece também dos pais atraírem, percebem aquela aproximação e sentem que eles precisam recuperar, precisam restaurar o que ficou lá atrás. Né? Precisa haver essa reconciliação. Então eles se dedicam ao máximo àquele filho que, com toda dificuldade ali, ele vem, mas em alguns casos a força do amor paterno e materno consegue realmente promover essa cura, né, dessa coisa ruim que aconteceu lá atrás. Então a gente tem que prestar atenção nos sinais de quando é um relacionamento kármico. É difícil a gente afirmar, tá? É por isso que existem às vezes essas terapias de vidas passadas são muito úteis, ajudam. Quem está passando por um problema assim, é bom procurar um profissional bem conceituado, né? Um terapeuta que tem uma certa credibilidade, para que possa fazer uma terapia de regressão para tentar ver o que aconteceu lá no passado, que de repente está atrapalhando aqui o presente dentro do relacionamento. Os casos de relacionamento afetivo são mais complicados porque geralmente envolve a energia sexual, que já é uma força poderosa, né? Aí envolve a posse, o ciúme. Então é mais complicado até de você tentar consertar. Ou dá certo ou não dá certo, gente. Ou os dois vêm numa de, não, eu vou perdoar e eu vou tentar, eu vou pedir perdão, sabe? Quando acontece isso, a pessoa que agrediu lá no passado, às vezes vem numa de, realmente, não, se uniram, percebe que tinha aquele elo lá do passado, e a parte que a ofendeu faz de tudo para tentar tirar aquele ranço de mágoa, de ódio que ficou lá atrás. Mas nisso você tem que sentir que o outro lado está disposto a perdoar. Porque quando a gente envolve a energia sexual, é mais difícil de você conseguir identificar a força do amor puro, tá? Então, entre pais e filhos, porque o que vai consertar tudo isso é o amor, tá? E é um outro tipo de energia que a gente trabalha no nosso corpo. Então a gente começa a ir quebrando o outro energeticamente, aos poucos, vai havendo uma outra fusão, vai mudando, modelando todo o padrão vibratório para o outro sair daquela energia da vingança, né, do revide. Então é preciso que exista a energia do amor para poder quebrar tudo isso. E é mais fácil disso acontecer em relacionamentos de pais e filhos, de irmãos, porque não rola energia sexual. Deu para alcançar? Né? Então, nos relacionamentos familiares, a gente tem mais chance de conseguir consertar sem haver algum desastre pelo meio do caminho.
né? Agora, nos relacionamentos afetivos, a gente tem que ficar ligado que às vezes o outro lado ainda está muito revoltado. E como envolve esse outro tipo de padrão energético que é mais denso, que atrai consciências negativas, a gente tem que ficar ligado porque você às vezes não está lutando, você está tentando consertar uma situação, mas você não está lutando só contra, quer dizer, na verdade você não está lutando contra, você está mexendo tentando modificar o padrão energético do teu companheiro, da tua companheira, mas você está lutando contra todas as companhias espirituais que o teu companheiro ou tua companheira tem. Então, é uma queda de braço complicada. Você tem que estar preparado para isso, porque às vezes esses obsessores também vão influenciar e vão usar a força da energia sexual que existe entre o casal até para influenciar cada vez mais negativamente a parte que não está disposta a perdoar. Então, é complicadão mesmo, não é complicadinho não, tá? A gente tem que ficar muito ligado. A gente não vai ser salvador da pátria, né? Então, quando você perceber que você usou todo o artifício que você tinha para que o teu companheiro ou tua companheira perdoasse aquilo que você fez no passado. Você nessa encarnação, você procura ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana, honesta, leal, né? Você chega junto, você é parceiro, mas o outro não consegue entender isso, porque ele ainda tem guardado no inconsciente dele que você o traiu lá atrás, ou que você, sei lá, fez alguma coisa com ele que ele não aceitou. Geralmente são casos de traições mesmo, né? Então, se você traiu lá no passado, às vezes nessa encarnação você é uma pessoa super legal, super leal, mas o outro não consegue te enxergar como uma pessoa leal, porque ele traz no subconsciente aquilo. Então, você vai passar a vida inteira tentando provar para aquela pessoa que você é uma pessoa honesta e a vida vai passar e você não vai conseguir nada. Então, não é válido você fazer isso com a sua vida. Você tem que identificar que é um relacionamento kármico, é muito difícil de sair disso. Principalmente esses relacionamentos kármicos, assim, às vezes eles demoram um tempo mesmo, porque você fica preso, principalmente quando você tem um grau de lucidez, que você acha que você, de certa forma, você agiu errado, a tua responsabilidade em cima daquele erro que você cometeu, né? Alguns se sentem culpados, aí já não é nem tanta lucidez, tá? Quando a gente se sente muito culpado na situação, está nos faltando lucidez, que a gente tem que ter responsabilidade. Você saber até onde você fez, que você agiu errado, que você pode ter provocado uma reação negativa na pessoa. Existem casos de traições que o outro se mata. E aí nessa encarnação vocês se reencontram, né? E aí você fica com aquele sentimento de responsabilidade. Né? Eu preciso cuidar do fulano. É inconsciente, gente. Você sente aquela necessidade de cuidar, mas o fulano não te perdoa. Então você não pode passar a tua vida inteira assim. Você tem que chegar a um ponto que você diz, não dá. Era um relacionamento kármico, eu tive que realmente abrir, porque senão eu ia passar uma existência aqui malhando em ferro frio, né? E não é por aí. A gente tem que tentar até onde dá. Você dá bastante chance para a pessoa. Não deu, uma hora ele vai acordar lá para frente, ele ainda vai passar outras situações com outros espíritos, com outras pessoas, e mais à frente vocês talvez se reencontrem para consertar o que ficou lá atrás, que aí ele já vai estar mais preparado para aceitar, para te perdoar, tá? Para aceitar todo o perdão, todo o pedido de perdão que você está fazendo, né? Que é difícil. Agora, nos relacionamentos familiares, mãe, filho, pai, filho, irmãos, é mais fácil de você conseguir administrar isso por causa da energia do amor, né? Você não tem essa energia sexual densa carregada para alimentar obsessores. Pelo contrário, você está trabalhando com a energia do teu chakra cardíaco. Então isso afasta obsessores negativos e atrai o quê? Amparadores, espíritos que vão tentar promover a reconciliação de vocês. Então, se você tem um relacionamento assim dentro da sua casa, com o seu filho, com o seu pai, preste atenção que pode ser realmente alguma coisa. Você que é filho, às vezes tem que perdoar situações que ficaram lá no passado. Se você veio como filha, porque os seus pais quiseram também, aceitaram isso, né, para que fosse sanado.
né? Eu sei que tem espíritos que vêm como verdadeiros obsessores encarnados dentro das famílias, mas também aí os pais têm que ter um grau de compreensão e olhar, olha, eu devo ter feito alguma coisa para ele lá no passado. Nessa eu estou sendo um pai legal, fui bacana, mas será que eu fui lá no passado? Será que... Né? E às vezes tem espíritos que situações que acontecem de espíritos que foram amantes no passado, que vieram de um relacionamento difícil, complicado lá no passado, e nessa vem como pai e filho, né? Vem na mesma família, mas numa situação assim, porque já vieram várias vezes como amantes e não conseguiram resolver a situação. Então aí é tentada uma outra forma. Nesses casos, geralmente há interferência dos nossos amigos espirituais, a interferência de amparadores, dos espíritos bons que acompanham as partes envolvidas. Então vem para tentar mais uma vez sanar de forma que possam utilizar uma energia melhor para curar, que é essa energia poderosa que nós também produzimos, que é a energia do amor, tá? Então a gente tem que ficar só atento ao tipo de relacionamento que a gente está dentro, o que está se passando, né? Não, eu sei que é difícil, às vezes nesses relacionamentos acontece de você casar, ter filhos, constituir família, mas você passam-se anos e você dentro de uma situação assim. Então tem que pensar direitinho, ninguém é obrigado a se martirizar uma vida inteira por uma coisa que tenha cometido lá atrás, tá? E esse é o primeiro ponto. Se você realmente está lúcido, se você está consciente e o relacionamento está te fazendo sofrer, fica difícil, né? Eu acho que ninguém aqui é Marte. Ninguém veio para sofrer. Eu canso de dizer, a gente não veio. Nós não reencarnamos para sofrer. A gente veio para viver e viver cada vez melhor. A gente veio aqui para tentar ser feliz, cada vez mais ser feliz. Então, se a gente está dentro de um relacionamento que só faz a gente ficar amargurado, angustiado, com medo, certos relacionamentos são calcados no medo, no temor, porque o outro, mesmo que inconsciente, ele sabe que você fez alguma coisa com ele lá no passado e ele te atormenta até os últimos dias da sua vida. Então, preste atenção. É difícil a gente afirmar que seja um relacionamento kármico, mas tem muitos indícios. Se você parar para pensar, mesmo sem fazer uma terapia de regressão a vidas passadas, se você parar para pensar e for analisar cada coisa que aconteceu dentro desse relacionamento, ficam as pistas para você perceber que isso é um relacionamento kármico. E, gente, mais uma vez eu aviso, ninguém é obrigado, é um relacionamento kármico. Isso é um karma na minha vida e eu tenho que passar por isso. Não vão nessa, tá? Eu não estou aqui fazendo apologia para divórcios, não é nada disso. Eu faço apologia à felicidade, né? Eu sei que envolve muitas coisas, a gente hoje em dia tem que pensar se envolve a felicidade dos seus filhos e tudo, mas se a coisa está te atormentando, porque é a sua encarnação que você está jogando fora. É a oportunidade de vida que você teve para você viver melhor, para você crescer como pessoa. E se você ficar sempre triste, sempre depressivo, você não está evoluindo em nada, pelo contrário, você está baixando cada vez mais o teu padrão vibratório. Aí no final, aquele ser que estava com você, ele parte para uma outra situação que às vezes ele dá um clique e ele muda, ele se eleva, ele sai daquilo, mesmo não perdoando, ele vai perdoar em outras situações, perdoa outras pessoas, e você que ele não perdoou, regrediu. E essa história de que a gente não regride, eu não acredito, tá? Porque nós somos energia, a gente vibra de acordo com o ambiente, a gente vibra de acordo com as nossas reações emocionais. Então eu posso estar muito bem agora, acontecer alguma coisa daqui a 1 minuto que baixe totalmente o meu padrão energético. Então a gente baixa sim. E se for uma coisa contínua, que você venha sofrendo sempre, todo dia é um estresse, todo dia é uma tristeza, todo dia é uma decepção, todo dia vai ficar difícil de você conseguir voltar para o teu padrão natural. Você vai acabar baixando e vai ficando nisso. Né? E aí, ó, os amiguinhos aqui de fora, até os amiguinhos dele, que não perdoou, né? Que eles também não perdoaram o que você fez no passado, vão aproveitar a brecha para pegar você de algum jeito. Então, vamos ficar ligados, tá?
Olha, era o que eu tinha para falar de relacionamento kármico. Eu acho que a gente tem que pensar bem, né, nos relacionamentos que nós estamos. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais, principalmente eu falo por causa das mulheres, tá? Eu sei que hoje em dia é muito mais fácil para a gente se separar, mas as estatísticas veladas estão aí. Ainda existe muita violência em cima das mulheres, muito assédio velado, né? Você passa por certas situações e você tem vergonha ainda de falar. Eu sei que os homens também, tá? Não estou falando só as mulheres, mas é porque desde que o mundo é mundo, para a gente é mais difícil da gente sair de um relacionamento, da gente dizer não. Sempre foi mais difícil. E apesar de hoje nós termos uma liberdade para isso, né? A gente ter até um amparo legal maior, ainda é muito complicado, gente. Olha, eu que recebo e-mail de muitas mulheres que estão em situações complicadíssimas, não sabem como sair, né? E ficam ali a vida inteira. Então, o lance é buscar ajuda, né? Busca ajuda, principalmente ajuda espiritual, sabe? Se agarra, tenha fé, seja no que for. Se você pedir ajuda, com certeza a espiritualidade vai mandar uma equipe para te socorrer, para abrir os caminhos aí, para clarear a maneira de você enxergar as coisas, né? Sempre peça ajuda, tá? E não se subjugue, não se coloque numa situação de vítima, né? A questão não é nem de vítima. Não se coloque numa situação de que você de ser penalizada por algo que você fez, mesmo que você tenha essa ideia. Não se coloca assim, não, tá? E a gente não está aqui para ser penalizado por nada. A gente está aqui para consertar os erros, aqueles que aceitam que a gente conserte. Se não aceitam, paciência. A gente segue o nosso caminho, porque a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai topando com outras pessoas, vai crescendo mais um pouquinho. E o importante, você já conseguiu perceber que você fez algo errado e tentou consertar. Isso é que é o mais importante, é a gente perceber que a gente errou e tentar consertar nosso erro. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Espero aí ter ajudado quem está dentro de um relacionamento assim, né? Pensa direitinho, paciência às vezes com aquele filho difícil, que ele vai acordar também, ele vai entender, energia do amor em tudo, né? E tô aqui para tentar ajudar vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.